Boa noite, amigos. Bem, nós estamos agora iniciando o estudo da Revista Espírita. Mais um estudo na noite de hoje. E a Nina está me pedindo que faça a leitura do Evangelho, né? Ah, ok, maninha, tudo bem. Obrigada. Mas então, Nina, como eu não sabia que seria eu a fazer, eu não tinha preparado aqui a página do Evangelho e vou abrir ao acaso. Ok, Nina? Isso, aleatoriamente. Tá bom. Bom, então vamos ver aqui o que o Evangelho nos traz. Bem, abrimos aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E no item 6, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Aliás, uma página muito bonita, né? Então, São Paulo fala o seguinte: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como bronze que soa ou como símbolo que retine. E se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, eterna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria nem se irrita com nada. Não faz mais suposições, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a principal é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. É linda, né, gente, essa página? Muito linda. Bem, vamos então à nossa prece para que nós possamos iniciar o nosso trabalho. Vamos falar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, os nossos propósitos nesse momento é o de estar de mãos e corações entrelaçados com a doutrina espírita, que é esse manancial de conhecimentos e de consolação a jorrar em nossas vidas a luz da verdade que só pode ser emanada das coisas divinas. Abençoa os nossos humildes esforços, Mestre Jesus, Mestre amado. Assim seja, com a graça de Deus. Bem, Fátima Muniz, esteja bem-vinda ao estudo da Revista Espírita na noite de hoje. Bem, hoje nós temos um tema muito interessante, que são as metades eternas, né? Faz parte é um artigo da Revista Espírita de maio de 1858, metades eternas. Vamos ver o que nós conseguimos, né, entender desse assunto, que é um assunto muito interessante. Semeador, seja bem-vindo. Então, Kardec diz o seguinte: extraímos a seguinte passagem da carta de um de nossos assinantes.
Há alguns anos perdi uma esposa boa e virtuosa, e malgrado me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar das manifestações espíritas. Logo me encontrava no seio de um pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Nas comunicações obtidas, cedo aprendi que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos, que minha Clemence lá era feliz e que, como os outros, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente ser por vós esclarecido. Bom, então, o nosso amigo aqui, né, o missivista, o que escreveu a Kardec, está querendo ser esclarecido sobre essa questão da vida no mundo espiritual e das perguntas que logo depois ele irá fazer. Vamos dar uma paradinha para vermos aqui que esse senhor, que era um assinante da Revista Espírita, após a morte da esposa dele, ele se tornou participante de reuniões espíritas, onde recebe, através de um médium, né, naturalmente, comunicações da sua esposa. É o que nós entendemos aqui. Então ele continua dizendo assim: uma noite dizia eu a minha Clemence, naturalmente a esposa, né? Querida amiga, porque apesar de todo o nosso amor, acontecia que nem sempre nos punhamos de acordo nas diferentes circunstâncias de nossa vida comum. E porque muitas vezes éramos forçados a nos fazer mútuas concessões para vivermos em boa harmonia. É interessante essa colocação dele, essa pergunta que ele faz ao espírito. Agora ele pergunta à esposa, através do médium, né, por que apesar de terem se amado, nem sempre estavam de acordo. E muitas vezes se fazia mesmo necessário um esforço de boa vontade, né, de ambas as partes, de um para com o outro, para que houvesse harmonia entre eles. Era necessário um esforço para que essa harmonia acontecesse, né? Agora então nós vamos ver o que ela disse, o que ela respondeu. Então ele continua falando: ela me respondeu isto: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas, vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nessa terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na terra, podem ser encontradas, entretanto, e representam um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Aí ele continua perguntando: podes dizer-me, repliquei, se vês tua metade eterna? Então ele quer saber se a esposa, já que ele não foi a metade eterna da esposa, se ela agora, depois de desencarnada, se ela via a sua metade eterna, né? E ela responde: sim. É um pobre coitado que vive na Ásia. Só poderá reunir-se a mim dentro de 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. E ele pergunta novamente o esposo: reunir-vos-eis na terra ou num outro mundo? E ela responde: na terra. Mas escuta,
Não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então ela está dizendo aqui para o esposo que ela não consegue descrever a felicidade de seres unidos dessa forma, seres que são encarados como metades eternas, né? Então ela pede a um casal que se chama Heloísa e Abelardo, que venham informar ao esposo sobre essa questão. Naturalmente, Heloísa e Abelardo estão desencarnados, né? Então aqui a gente tem que dar mais uma paradinha para vermos quem foi Abelardo e Heloísa, né? Para a gente poder entender porque foi chamado Abelardo e Heloísa para fazer esse esclarecimento. Então, quem foi Abelardo e Heloísa? Foram protagonistas de um trágico romance interrompido na Paris medieval do século XII. Pedro Abelardo era o nome dele, e era um filósofo que se apaixonou por Heloísa e que era 20 anos mais nova do que ele. Os dois tiveram um filho e casaram-se às escondidas. Quando o tio de Heloísa, um clérigo de Notre Dame, soube do fato, mandou castrar Abelardo. Vejam que coisa terrível, né? Que foi viver na abadia de Saint-Denis, onde continuou seus estudos. Então ele se retirou para uma abadia, né? Heloísa retirou-se para um convento. Mesmo distante, os dois nunca deixaram de se amar e se corresponderam em longas e amorosas cartas, mas nunca mais se falaram pessoalmente. É uma realidade, Nina. Foi verdade mesmo. Isso não é uma história, não. É uma realidade. Então, eles se tornaram exemplo de grandes amores, de grandes afinidades, né? Por isso, a esposa aqui do nosso amigo chamou esse casal para esclarecer sobre metades eternas. Agora nós vamos ver o que eles vão nos dizer. O primeiro tem o senhor assinante, que era o assinante da Revista Espírita, né? E ele diz o seguinte: então, Senhor, esses dois seres felizes, Abelardo e Heloísa, vieram nos falar dessa indizidade. A nossa vontade, disseram eles, dois não fazem mais que um. Viajamos nos espaços, desfrutamos de tudo, amamos-nos como um amor sem fim, acima do qual só pode existir o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares, um só de nossos apertos de mão. Então, Abelardo e Heloísa, né, estão falando da felicidade de se poder conviver com aquele que é o mais profundo amor, a mais completa afinidade. Aliás, né, gente, deve ser realmente indescritível a convivência entre espíritos tão completamente afinizados, né? Deve ser uma felicidade muito grande. Então o senhor correspondente da Revista Espírita continua dizendo: a ideia das metades eternas me alegra. Ao criar a humanidade, parece que Deus a fez e ao separar suas duas metades teria dito: ide por esse mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta e permitirei a vossa união.
Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade, felicidade que não compreendemos e que não nos damos ao trabalho de compreender. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas e ficaria feliz se encontrasse uma explicação sobre o assunto em um dos vossos próximos números. Bem, ele quer esclarecimentos, né, sobre as metades eternas e nós estamos querendo aqui também os mesmos esclarecimentos. Então agora, né, com a intenção de esclarecer o Senhor que o procurou, Kardec faz perguntas a Abelardo e a Heloísa, e as respostas que eles dão vão nos esclarecer que realmente não há, prestem atenção, não há metades eternas, mas simplesmente espíritos muito ligados pela afinidade, pelo sentimento, pelo amor, sem que um seja uma parte, quer dizer, sem que um seja um pedaço do outro, o que naturalmente os faria seres incompletos, né? Quando fossem observados individualmente. Então, nós estamos vendo que metades não existem, né? Essa questão de metades eternas. Existem, sim, espíritos sumamente afinizados, né? Unidos por um amor muito grande. Então, Kardec nos diz o seguinte: Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, nos deram as seguintes respostas. As almas foram criadas duplas? Essa é a pergunta. E eles responderam: se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. Natural, né, gente? Se as almas tivessem sido criadas duplas e as simples, o que seriam? Seriam seres imperfeitos, né? E outra pergunta: é possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Quer dizer, a pergunta é possível que duas almas se unam como se fossem duas metades e aí, nessa união, formassem uma unidade, um todo? E o que Heloísa e Abelardo respondem? Não. Isso não é possível, né? Isso não acontece dessa forma. Então, nós podemos concluir que as almas não podem se somarem, né, para formar um todo, é porque as almas serão sempre individualidades. Cada uma é um ser único, né? Cada uma é um ser único. E mais uma pergunta. Tu e Heloísa formastes desde a origem dois seres bem distintos, quer dizer, dois seres bem separados? E a resposta, logicamente, é sim. Se eles não são metades, eles são seres distintos, são seres, né? São individualidades. Se desde a origem eles foram seres bem distintos, é que não foram gerados unidos como um só ser, né? Constituindo duas metades. Não, nada disso. Não eram duas metades. Eram seres individuais. Outra perguntinha. Formai-vos ainda nesse momento duas almas distintas? E a resposta é sim, mas sempre unidas, quer dizer, unidas pelo amor, unidas pelo sentimento, né? E não unidas como se fossem duas metades. Então, embora sendo sempre e para sempre individualidades, a gente pode entender, né, que eram almas distintas. E a imensa afinidade que existe entre eles é que os aproxima, é que os une de forma
incessante, perpetuamente, para sempre, né? Mas essa união é no sentido da sintonia, da afinidade, e não no sentido de serem duas metades que se unem para formar uma unidade, né? Gente, ó, eu estou falando aqui direto, mas vocês podem ir colocando aí o que vocês pensam para a gente ir trocando ideias, né? Porque esse tema é muito interessante, né? E pode ser que haja aí alguma dúvida. Se eu não souber tirar a dúvida, pode ser que alguém saiba. E se ninguém souber, a gente pesquisa e depois traz, né? Bom, então, mais uma perguntinha. Todos os homens se encontram na mesma condição? A resposta é: conforme sejam mais ou menos perfeitos. Então, por essa resposta, a gente pode perceber que os espíritos estão destinados a conviver com aqueles que é a sua maior afinidade. Isso, que coisa maravilhosa, né, gente? Isso, Luísa, são almas que já compreendem o verdadeiro amor, né? O amor incondicional, né? E a felicidade está nisso aí, né? Compreender esse amor, vivenciar esse amor, né, Luísa? Então, eu estava dizendo para vocês que todos os espíritos estão destinados a conviver com aquele que é a sua maior afinidade. E isso constitui causa de muita felicidade, né? Mas é também uma conquista, né? É uma conquista feita pelo aperfeiçoamento, pela evolução, quando o egoísmo e todas as nossas más tendências houverem sido banidas da nossa alma. Então essa possibilidade de convivência tão harmoniosa, tão prazerosa, é como um prêmio ao trabalho de burilamento do espírito, né? Ao esforço do espírito por se tornar perfeito, né? Porque se constitui uma grande felicidade isso, né? Então, mais uma perguntinha. Todas as almas são destinadas a um dia se unirem a uma outra alma? A resposta é a seguinte: cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim. Isso chama simpatia. Então, a gente conclui que mesmo no nosso estado de espíritos imperfeitos, nós nos sentimos felizes quando estamos em contato com alguém que tem os mesmos gostos, as mesmas inclinações que nós. Isso nos deixa bastante contentes, né? Por isso, para sentir esse contentamento, estamos sempre procurando as companhias que se afinizam com a gente, as companhias que nos são simpáticas, não é mesmo? E nessa busca por espíritos afins, formam-se as grandes amizades que, quando encontramos, nos fazem um bem muito grande, né, gente? É muito bom quando a gente encontra alguém que forma aquele elo, aquele laço de amizade, aquele laço estreito, né? Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então, mais uma perguntinha. Nessa união, há uma condição de sexo? E a resposta é: as almas não têm sexo. Então Kardec agora diz o seguinte: tanto para satisfazer o desejo de nosso assinante, quanto para a nossa própria instrução, dirigimos ao Espírito São Luís as seguintes perguntas. Então agora quem vai responder as perguntas é o Espírito São Luís. E Kardec vai perguntar o seguinte: as almas que devem unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade?
a que fatalmente um dia se reunirá? Vamos ver o que São Luís responde. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em grau diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tantos mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Bom, então nós percebemos nessas palavras de São Luís que são as nossas imperfeições, que são nossos vícios e nossas tendências ao egoísmo que causam a desunião entre os espíritos. E conforme essas más tendências forem sendo combatidas e anuladas, nós sentiremos mais facilidade em nos aproximar daqueles que comungam os mesmos gostos, os mesmos sentimentos que nós. E poder estar junto de nossos afins constituirá motivo de grande felicidade, né, gente? Que maravilha, né? Deve ser, assim, uma coisa abençoada. E a outra perguntinha que é feita a São Luís: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então aqui Kardec já está, né, querendo saber, ele está querendo entender por que usar a palavra metade para designar espíritos simpáticos. E São Luís responde: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos, né? Então a gente entende que estariam incompletos e não seriam indivíduos responsáveis por suas ações sozinhos, né? Visto que estariam na dependência do que a outra metade faria, né? Então, aprendemos na doutrina espírita que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas com os germes de todas as perfeições, com as sementinhas de todas as perfeições, destinados a desenvolver essas sementes e chegar à condição de espíritos perfeitos. Para isso, Deus dotou todos os espíritos de livre-arbítrio, para que pudessem fazer as suas escolhas, que os habilitassem a alcançar a ordem cada vez mais elevada na escala evolutiva, né? E as escolhas constituem um trabalho individual, que não pode ser feito por duas metades, já que cada uma delas, quer dizer, cada espírito percorreria uma trilha distinta, fazendo escolhas distintas, enquanto caminham separados, até que pudessem se encontrar, né? Mais uma pergunta feita a São Luís: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e se unirem a outros espíritos? E São Luís responde: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram abaixo. Então vamos entender isso, gente. Olha só, temos dois aspectos a entender aqui, né? Primeiro, todos os espíritos que atingiram a perfeição estão reciprocamente unidos? O que é que São Luís está dizendo? Ele nos esclarece que quando os espíritos atingem a perfeição, não há mais desunião, não há discórdia, não há desavença entre eles, né? Não sendo mais
Eles não são mais presas do egoísmo, não havendo nada que possa gerar a discordância que os pudesse separar, né? Por isso que ao atingir o estágio de espíritos perfeitos, né? Todos estarão unidos pela afinidade. Por quê? Porque essa afinidade é fruto da igualdade, da perfeição que eles alcançaram, né? Se são todos perfeitos, suas tendências são como? São idênticas. E isso os fazem harmoniosos, né, entre si, completamente afinizados, porque já desenvolveram os mesmos atributos da perfeição, né? Não discordam em nada, né? Isso, Luiz, eles já compreendem melhor e olham a todos como irmãos, né? Já não discordam mais, já não alimentam desafetos, né? Apenas afetos, apenas amor, compreensão, afinidade, né? Então, agora mais uma perguntinha aqui. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Resposta de São Luís. A simpatia que atrai um espírito a outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. É como a gente já falou, né? Se fossem duas metades, não seriam individualidades, né? Perderiam a sua individualidade, né? Então perderiam também méritos, né, gente, sobre as suas escolhas. Então, São Luís diz que a simpatia que atrai um espírito a outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, realmente, se houvesse dependência entre os espíritos, a ponto de um ter que complementar o outro, de um ser a metade que falta no outro, não haveria individualidade e Deus teria criado algo incompleto, o que não é admissível, já que Deus não deixa nada por acabar na sua criação, né? Então, agora vamos a mais uma perguntinha que foi feita a São Luís. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? O que São Luís responde a isso? Kardec está querendo saber se a identidade necessária à existência da simpatia perfeita, né? É uma questão apenas de igualdades de pensamentos e de sentimentos, ou também de igualdade de conhecimentos, né? Aí o que São Luís responde? É o resultado, né, da igualdade dos graus de elevação, né? Igualdade dos graus de elevação. Então, entendemos aqui que a simpatia entre dois espíritos depende de eles estarem no mesmo grau evolutivo. Por quê? Porque estando no mesmo grau evolutivo, eles terão sentimentos, terão tendências semelhantes. E isso vai torná-los simpáticos, né, entre si. Mas a gente conclui que simpatia perfeita, aquela simpatia perfeita, aquela sintonia perfeita, só
existe mesmo entre os espíritos perfeitos, né? Entre os espíritos que ainda não são perfeitos, pode existir simpatia relativa ao grau em que eles se encontram. E isso nós mesmos podemos constatar, né? Entre as nossas simpatias. Né, gente? Quantas vezes nós sentimos uma grande simpatia por alguém, mas a gente sabe que não é aquela afinidade perfeita. É uma simpatia, é uma atração, né, de sentimentos, de opiniões, de ideias, né? Sem que seja aquela coisa perfeita, né? Bom, então agora mais uma perguntinha feita por Kardec a São Luís. Podem tornar-se simpáticos futuramente espíritos que no momento não o são? Interessante essa pergunta, né? Podem tornar-se simpáticos futuramente espíritos que no momento não o são? Qual é a resposta de São Luís? Ele diz assim: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, quer dizer, ele vai subir, né? Então ele vai ascenderá, aperfeiçoando-se àquela esfera em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará um encontro dos dois, se o mais elevado, suportando mal as provas a que se submeteu, demorou-se no mesmo estado. Então, mais uma vez, São Luís deixa claro que a simpatia depende de estarem os espíritos no mesmo patamar evolutivo, né? O que lhes confere as mesmas tendências, os mesmos gostos, né? Se no momento dois espíritos não estão no mesmo patamar, eles não terão facilidade de sintonia, eles não sintonizarão, né? Não terão simpatia. Mas isso é questão de tempo, né? Porque a destinação é de que todos cheguem ao mesmo estágio da perfeição. E quando os espíritos chegarem ao mesmo estágio de perfeição, todos terão sintonia, né? Todos sintonizarão. Por quê? Porque terão os mesmos gostos, as mesmas tendências, né? Pensarão da mesma forma, porque no estágio de perfeição não há duas maneiras de pensar. Há apenas a maneira perfeita de pensar, a maneira perfeita de ser. E todos serão perfeitos, haverá então entre todos sintonia perfeita, né? Mais uma perguntinha aqui feita a São Luís. Kardec então quer saber: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Essa pergunta também é interessante, né? Se dois espíritos já são simpáticos, eles podem deixar de ser simpáticos? Coisa estranha, né? Mas olhem só a resposta de São Luís: certamente, se um deles for preguiçoso. Agora a gente vai ter que entender isso. Interessante essa resposta. Eles poderão deixar de ser simpáticos um ao outro se um deles for preguiçoso. O que quer dizer isso? É se entre dois espíritos simpáticos, né? Vamos raciocinar assim. Vamos raciocinar da seguinte maneira:
Se entre dois espíritos simpáticos, um deles se torna lento na sua evolução e o outro prossegue mais rapidamente, eles vão tender, né, a se afastar, já que os seus interesses, os seus gostos, as suas tendências vão se distanciar, vão se tornar diferentes, né? Daí, então, deixará de haver a simpatia que os unia, porque haverá falha na sintonia de sentimentos, de ideias e de ideais. Então, se dois espíritos são simpáticos, mas de repente um vai avançando, vai progredindo, e o outro, por preguiça, né, vai ficando para trás, os interesses deles vão se modificando, vão se tornando diferentes, e a sintonia também vai deixando de ser a mesma, né? E eles vão acabar ficando em patamares diferentes de evolução. Então já não haverá mais aquela simpatia, quer dizer, aquela afinidade entre eles, né? Então, deixará de haver essa simpatia. Eu acho que... Bom, vamos ver aqui o que a deusa está querendo saber. Eu posso pedir ajuda ao espírito da minha avó para sarar alguém com... Ih, minha filha, olha só, com reiki. Eu não entendo de reiki, eu não estou, assim, enfronhada, né? Nessa, não sei se é uma seita, um ritual, ou é uma religião, então eu não posso responder a você. Se alguém puder e quiser, fiquem à vontade. Agora, o que eu acho que você pode fazer, independente do reiki, é orar, né? Em benefício de alguém. Ah, sim. Então, basta que você imponha as suas mãos, né? E a ajuda virá do alto naturalmente. Seja ou não a pessoa adepta do reiki, porque é a mesma coisa que se faz no passe espírita. A imposição de mãos pode sim curar, dependendo da intenção com que isso é feito, né, do amor, da doação, e também essa intenção, esse amor, esse sentimento de doação atrai os espíritos benfeitores que são capazes de agir através de nós para que aquela cura se processe, se é que a pessoa tem condições de receber, porque também não é apenas a nossa vontade de agir em benefício de alguém que vai realmente curá-lo. É preciso que ele tenha condições, merecimentos para receber essa bênção, né? Não é chamar mortos, né, Isa? É ter a concorrência de espíritos benfeitores. Isso independe de ser reiki ou de não ser reiki. Basta que você, impondo suas mãos, tenha o sentimento de amor necessário para que esses espíritos benéficos, iluminados, se aproximem e tragam a sua ajuda. A gente não sabe, ela fala na avó dela, a gente não sabe se a avó dela está em condições de ajudar, mas naturalmente outros espíritos que já venceram as suas limitações poderão ajudar, né? Intenção e merecimento, com certeza, Luiz. Bom, então, eu espero ter dado. E vamos então ver o seguinte: essas respostas de São Luís resolvem perfeitamente, né, a questão das metades eternas. Eu acho que deu para todo mundo entender direitinho que metades eternas não existe, né? O que existe são grandes afinidades que vão se aprofundando com o tempo e com a
convivência, né? Então, lá no Livro dos Espíritos estão inseridas essas perguntas de Kardec e essas respostas de São Luís que nós acabamos de ver. Elas constam das questões 298 a 303 do Livro dos Espíritos. E ainda há uma nota de Kardec, onde ele diz o seguinte: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criado um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de reunir-se um dia na eternidade, depois de estarem separados por tempo mais ou menos longo. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que não existem metades, né? O que existem são individualidades com afinidade uma para com a outra, com um grande sentimento de amor e que tendem a estar próximos, a estar juntos sempre que puderem, né? E que vão sempre se buscarem justamente por essa felicidade que a proximidade de almas afins nos traz, né, gente? Bem, então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o tema de hoje. E acho que foi um tema muito interessante, né? Esse tema é sempre interessante e algumas vezes quando a gente traz esse tema, ele dá um pouquinho de controvérsia e tal, mas sempre a gente chega numa conclusão, né? Muito bom, né, Luiz? Então, eu agora vou liberar para a Nina, né, Nina? A Nina, então, fazer o encerramento. Tá bom, Nina? Pode levantar aí sua mãozinha. Não? Vou fazer o encerramento, Nina? Ah, você não vai fazer a prece? Então tá, então vamos fazer a prece final. E tá bom. Bom, nós então, para finalizar aqui o estudo, vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus, nosso amado Mestre, aos mentores aqui dos estudos, né? E aos espíritos amigos que concorreram para que houvesse na noite de hoje bastante harmonia, bastante paz, tranquilidade, para que nós pudéssemos trazer esse assunto tão interessante da melhor maneira possível. Agradecemos a todos, sempre com o nosso espírito voltado para os ensinamentos dessa doutrina de amor que é a doutrina espírita. E dizemos então, graças, meu Pai, e que assim seja hoje e sempre.